E também conosco hoje a TV Sempre. Deus abençoe a Joabe, abençoe a nossa missionária Patrícia, o meu querido Sérgio, e a todos que fazem a TV Sempre, dando cobertura a este culto da vitória. Já já vocês teremos conosco melhor, o nosso querido pastor Josué Brandão. Eu não avisei domingo, não avisei ontem, apenas no final do programa ontem eu dei um toquezinho leve para o nosso presbítero Alex Passo, dizendo para ele, avisa que o pastor Josué estará conosco e também a cantora Damares. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, eu só sei que a TV Sempre veio na hora certa. Vocês acertam de cheio. Deus abençoe maravilhosamente. Quero apresentar o nosso querido pastor Josué Brandão, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Sem Fronteiras. Estou certo? Cristianismo Sem Fronteiras. Lá em Feira de Santana, nosso amigo, um pastor que Deus tem usado neste Brasil e no mundo, prega em vários países. A nossa igreja se sente honrada, pastor Josué Brandão, por receber o senhor aqui. Prazer nosso, muito prazer mesmo. Seja bem-vindo, querido. E aqui estão o nosso querido Leônio, da Damares, e a Damares do Leônio. Muito bem. A Damares tem sempre cantado em nossa igreja e hoje eles decidiram vir acompanhando o nobre pastor, não é assim? Grande amigo. Vocês querem receber esses abnegados servos de Deus com uma calorosa salva de palmas? Mais forte, a honra e a glória para o Senhor Jesus. Queridos, podem sentar, adorando ao Senhor a nossa cantora Damares Brandão. A prova já passou, eu não vou mais sofrer, sou campeão. Já passou o tempo da humilhação, chorar. A prova já passou, eu não vou mais sofrer, sou campeão. Já passou o tempo da humilhação. Já passou o tempo da prova, já passou o tempo da dor. Eu estou mais forte agora e eu canto ao Senhor. Já passou o tempo da prova, já passou o tempo da dor. Eu estou mais forte agora e eu canto ao Senhor. Já passou o tempo da prova. Valeu a pena chorar, valeu a pena obedecer, valeu a pena esperar, valeu a pena crer. Hoje eu posso olhar assim, ó, erguer as mãos para todos os lados, soltar a voz e gritar bem alto. O quê? Tô abençoado. Vamos! O tempo da humilhação. Pra quê? Agora você só canta a vitória. Já passou o tempo da humilhação. Já passou o tempo da prova. Já passou o tempo da dor. Eu estou mais forte. Você tá forte, querido? Você tá forte? Já passou o tempo da prova. Já passou o tempo da dor. Eu estou mais forte agora e eu canto ao Senhor. Já passou o tempo da prova. Valeu a pena chorar, valeu a pena obedecer, valeu a pena esperar, valeu a pena crer.
seu irmão e diga para ele, vá. Oh, eu tô abençoado. Abençoado como? Da cabeça aos pés. Aleluia. Irmãos, nós estamos muito gratos a Deus pelo seu cuidado. Quem está alegre diz amém. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 48 até o versículo de número 50. Marcos, capítulo 10, versículo de número 48 até o versículo 50. E a nossa reflexão vai ser acerca do milagre da cura do cego de Jericó. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Deus, eu quero que na minha vida as coisas comuns se tornem extraordinárias. Olha no irmão do seu lado e diz para ele: eu declaro que as coisas comuns serão extraordinárias na sua vida. É sobre isto que eu quero falar nesta noite. Quando o comum se torna extraordinário. Qual é o segredo para os grandes milagres registrados na Bíblia Sagrada? Como a sombra de Pedro se tornou instrumento de milagres? De que maneira Jesus cospe no chão, faz lama e cura um cego? Por que que uma vara na mão de Moisés faz o mar se abrir? Qual o segredo para levitas pisarem no Rio Jordão e as águas do Rio Jordão pararem de correr? Todos nós, amados irmãos, temos a expectativa de coisas extraordinárias para a nossa vida. E se o irmão parar para pensar e valorizar e perceber as coisas que Deus lhe tem feito, o irmão vai perceber que há coisas extraordinárias acontecendo todo dia e cada dia. E diante de obstáculos e de adversidades, nós estamos sempre clamando a Deus por uma intervenção. O cego Bartimeu, que é o protagonista do texto que nós lemos, é a figura central do texto que nós lemos, tem algumas lições para compartilhar conosco de como viveremos uma vida de vitória. É interessante que às vezes nós esperamos que uma vida de vitória virá de uma manifestação sobrenatural de Deus. Deus vai aparecer na figura de um anjo e vai liberar sobre nós uma palavra que vai destruir os nossos adversários. E muitas vezes o extraordinário depende mais da nossa atitude em relação ao problema do que da intervenção de Deus.
porque em alguns casos a intervenção de Deus está aguardando a nossa atitude em relação ao problema. Então eu quero pontuar com os irmãos um pouco sobre isso. Bartimeu, a Bíblia nem cita o seu nome. Bartimeu não é nome, Bartimeu é título, filho de Timeu. Sequer se faz menção do nome desse camarada. Ele desenvolveu o conceito para si de que precisava de um milagre para a sua vida. Morrer cego não fazia parte do seu projeto de vida. E quando Bartimeu percebe que Jesus vai passando por Jericó, que Jesus está caminhando por perto, Bartimeu decide que vai viver um milagre na sua vida. O que nós vamos aprender agora com ele é quais são os segredos para que isto aconteça. O que nós precisamos aprender para que milagres sejam derramados na nossa história. Provoca o seu vizinho e diz para ele: vai se tornar extraordinário. Vai se tornar extraordinário. Depende de quê? Em primeiro lugar, a primeira lição que Bartimeu nos ensina é: preste atenção no que está acontecendo perto de você. Preste atenção no que está acontecendo perto de você. Deixa eu te dizer uma coisa, na maioria dos casos, os problemas tomam tanto o nosso foco que a gente não consegue fazer mais nada e passa a viver em função do problema. A gente para tudo na nossa vida e diz assim: eu só vou fazer alguma coisa quando isso aqui estiver resolvido. Como se a nossa vida se resumisse àquela situação. Bartimeu era cego. Bartimeu estava à beira da estrada pedindo esmola, mas Bartimeu estava atento aos acontecimentos à sua volta. E a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus passava. Ele era cego, mas não era surdo. Estava atento aos acontecimentos à sua volta. Tem muita gente que está orando na campanha da vitória e dizendo: Deus, abre a porta, faz jejum, vai para a campanha de oração no monte. E quando Deus abre a porta, ele não está atento à porta que Deus abriu perto dele. E uma das dificuldades é que alguns de nós, quando está dizendo abre a porta, nós planejamos qual é a porta que Deus vai abrir. Aí Deus abre uma porta diferente, de forma diferente, através de alguém que você não planejava, e você não entra pela porta porque Deus não fez da forma que você esperava. Então de nada adianta campanhas e campanhas, cultos e cultos, palavras proféticas e palavras proféticas, se você não está atento às portas que Deus está abrindo perto de você. Então preste atenção àquilo que está em sua volta. Bartimeu ouviu que era Jesus. Você precisa entender que a dor não pode matar as suas habilidades, que as frustrações não podem parar os seus sonhos. Tem um camarada na Bíblia que chama muita atenção minha, e eu nunca tinha parado para pensar nele. Arã era o pai de Abraão. A chamada de Abraão, na verdade, é uma continuidade da chamada de Arã. Se o irmão ler o capítulo 11 do Gênesis, vai ver que antes de chamar Abrão, Deus já havia acionado Arã. Arã sai da sua terra e começa uma caminhada sem saber exatamente para onde iria. Mas Arã teve um trauma. O seu filho, que era o pai de Ló, foi assassinado por Nimrod. Quem é Nimrod? Nimrod é o construtor da Torre de Babel. E Nimrod é a primeira manifestação de idolatria e de satanismo na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, o nome do pai de Abraão era Terá. Terá tinha um filho chamado Arã. Arã era o pai de Ló.
E a história diz que Nimrod matou a Arã, filho de Abraão, na frente do próprio Abraão e na frente de Ló. E como é que Nimrod matou a Arã? Abriu o ventre de Arã, com Arã ainda vivo, e depois incendiou Arã na frente do próprio pai. Imagine o trauma de Abraão e de Ló, diante de Terá e de Ló, diante dessa situação. E Terá sai, levando seu filho Abraão, levando Ló, seu neto, e vai caminhando. O nome do seu filho que morrera era Arã. E quando ele chega em uma cidade chamada Arã, ele parou e morreu ali. Por quê? Porque Terá fez uma conexão do seu filho Arã com a cidade de Arã, e ele paralisou. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não deixe o seu trauma lhe paralisar. Não deixe o seu trauma lhe paralisar. Todos nós aqui temos algum trauma. Todo mundo aqui já sofreu alguma perda. Todo mundo aqui já sofreu alguma falência. Já sofreu alguma frustração. Já sofreu algum tipo de traição. Mas a palavra que eu trago para você nesta noite é: a sua dor não é maior do que a sua promessa. Então se apegue à promessa e avance, porque Deus está contigo para te dar vitória. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Preste atenção. Você quer vitória? Quer que o comum se torne extraordinário? Comece a prestar atenção às coisas que estão acontecendo à sua volta. Comece a observar as coisas que estão perto de você. Irmãos, por prestar atenção a pequenas coisas, Deus já me deu grandes livramentos. Grandes livramentos. Deixa eu te falar, eu fui pregar no extremo sertão da Bahia, na região de Irecê. E quando eu cheguei lá, o pastor me levou para um hotelzinho bem simples na cidade, porque na cidade não tem hotéis melhores do que aquele. Mas eu tenho um hábito chato. Eu não deito a minha cabeça em cima de um travesseiro sem antes levantar o travesseiro para ver o que tem embaixo dele. Eu não deito numa cama sem antes olhar debaixo dela para saber o que está debaixo dela, tá? Eu não entro num hotel sem antes conferir a lista do frigobar e averiguar se o que está no frigobar confere com o que está na lista. São coisas simples. Quando eu cheguei nesse hotel, que eu levantei o travesseiro, tinha uma lacraia embaixo do travesseiro. É uma coisa simples, mas porque eu prestei atenção, eu fui poupado de uma ferrada bem desagradável. Eu já cheguei em hotel, que quando eu conferi a lista do frigobar, estava faltando cerveja no frigobar, estava faltando uísque do frigobar. Qual é o problema? Nenhum. O problema é que no outro dia eu vou embora, assino a nota de consumo e o pastor vem pagar a conta do hotel. Quando o pastor vem pagar a conta do quarto do hotel onde eu estava hospedado, tem lá 2 cervejas de consumo no meu quarto de hotel. É uma coisa simples, mas pode me trazer um problema por falta de atenção. Então comece a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo perto de você, se você quer milagre na sua vida. Alguém me entendeu aí? Diga amém. Amém. Então vamos lá. Segundo lugar, para que o comum se torne extraordinário na sua vida, se concentre naquilo que funciona. Ei, Bartimeu era cego, mas ouvia. Comece a celebrar aquilo que funciona na sua vida. A maioria de nós só lamenta pelo que não funciona e não presta atenção naquilo que está funcionando. Não valoriza aquilo que está dando certo. Você reclama das coisas que deram erradas e não agradece pelas coisas que estão dando certo. Eu cheguei em Vitória da Conquista uma certa feita, às 5 horas da manhã. Eu estava indo pregar em Itapetinga.
Eu desci do ônibus às 5 da manhã e tinha um ônibus para Itapetinga às 5:30 da manhã. E eu fui direto ao guichê para comprar a passagem de Itapetinga. E a moça não quis me vender a passagem no ônibus de 5:30. Eu estava vendo o ônibus. Falei, moça, o ônibus está ali. Ela disse, mas eu já entreguei o mapa ao motorista, eu não vou trazer de volta. Qual é o horário do próximo ônibus? 12:00. Mas, moça, pelo amor de Deus, está ali o ônibus, dá tempo para eu pegar, não. Eu não vou vender a passagem para o senhor. Eu fiquei muito nervoso. Telefonei para um pastor amigo meu. O pastor veio me pegar, me levou para a casa dele. Eu deitei, tomei café, dormi um pouquinho. 12:00 voltei para tomar o ônibus para Itapetinga. Descendo numa serra, esqueci o nome dela, uma serra que tem de Vitória da Conquista para Itambé. A Serra do Nassau. O ônibus das 5:30 da manhã estava parado na beira da estrada, bateu numa carreta de frente, 11 pessoas morreram na hora, as demais estavam hospitalizadas, enquanto eu estava reclamando porque a moça não me vendeu uma passagem, Deus estava me dando um livramento logo em seguida. Então aprenda a celebrar aquilo que Deus está fazendo por você. Então, às vezes, a senhora está reclamando tanto do seu marido e não está prestando atenção nas virtudes dele. Às vezes, o senhor está reclamando tanto da sua mulher e não está prestando atenção nas virtudes, está se concentrando só naquilo que não funciona. Celebre aquilo que está dando certo, valorize. Bartimeu não deixou de funcionar só porque não enxergava, começou a usar os ouvidos. Colocou alguma coisa em ação na sua vida para que as coisas dessem certo. As coisas só vão começar a dar certo na sua vida quando você parar de se concentrar naquilo que não funciona e se concentrar naquilo que está dando certo. Amém? Terceiro lugar, se você quer que o comum se torne extraordinário, a pergunta é, olha para mim, o que você está disposto a deixar para alcançar o que pretende receber? O que você está disposto a deixar para alcançar aquilo que pretende receber? Presta atenção numa coisa, porque o que eu vou te falar é um princípio. Deus nunca te dá algo sem te pedir algo. O nome disso não é barganha, o nome disso é princípio. Se você quer algo de Deus, dê algo para Deus. Se você quer um pouco de Deus, dê um pouco. Se você quer muito de Deus, dê muito. Se você quiser tudo de Deus, dê tudo. Bartimeu precisou lançar a capa fora para receber um milagre. O problema é que nós queremos um milagre, mas não queremos sair da zona de conforto. Queremos que Deus abra a porta, mas nós estamos assim, só queremos soltar um galho e depois que gruda o outro. Deus não trabalha assim. A ação de Deus na sua vida será resultado da fé que está disposta a arriscar tudo pela certeza de que Deus garante o resultado. Pergunta para o teu vizinho, o que você deixaria pelo seu milagre? O que você deixaria pelo seu milagre? E aí deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você dá a Deus nunca será maior do que aquilo que Deus dará a você. Eu vou repetir, aquilo que você dá a Deus nunca será maior do que aquilo que Deus dará a você. Deus sempre vai lhe surpreender com a sua provisão, porque Ele é Deus. É culto da vitória, não é? É culto da vitória. Faça um pacto com Deus, faça um voto. Pastor Flamarion é pastor da igreja quadrangular em Governador Valadares.
E ele estava contando, semana atrás, eu estava ministrando com ele em Belo Horizonte, e ele disse, pastor Enoque, ele tem um culto de libertação toda sexta-feira. E ele disse que há 1 ano e meio, toda sexta-feira, uma irmã chegava para ele e dizia assim, pastor, ora por mim, porque eu sofro de labirintite. E ele disse que ficou 1 ano e meio, toda sexta-feira, orando por aquela irmã. Naquele dia, ele estava meio azoado, porque tem dia que o pastor está com o pavio mais curto, está meio... O negócio apertou o juízo, o camarada está numa situação difícil. Quando a irmã chegou e disse assim, pastor, ora por mim que a minha labirintite não saiu, ele disse que falou assim, não vou orar pela senhora mais não. Eu tenho 1 ano e meio orando pela senhora e a senhora nem sara nem piora, faz um voto e vê que é que Deus resolve. E virou as costas e saiu. Mas ele disse que quando ia subindo a escada, saindo do púlpito, ele se tocou que ele foi grosso com a irmã. E ele virou para pedir perdão e não viu mais a irmã, ela já tinha desaparecido na multidão. E ele ficou preocupado e a irmã desapareceu da igreja. E nas próximas 3 sextas-feiras a irmã não veio para o culto. E ele disse que pensou, perdi a irmã. A irmã saiu da igreja porque eu fui grosso. E o pastor sabe, tem irmãos na igreja que tem cadeira cativa. Senta todo dia no mesmo lugar. Então o pastor olha e já sabe que o irmão está ali. E se não estiver ali, não veio para a igreja. Então o pastor sabe disso, não é verdade, pastor Enoque? Tem gente que não, que senta em qualquer lugar, mas tem irmãos que aquele lugar tem a marca. É dele. Então 3 semanas sem ver a irmã, e ele diz, perdi a irmã, meu Jesus. De repente, na 4ª sexta-feira, a irmã apareceu. Quando a irmã apareceu, ele falou, irmã fulana, eu quero falar com a senhora depois do culto. E a irmã veio depois do culto, e ele disse, minha irmã, eu quero lhe pedir perdão. Eu fui grosso com a senhora. Ela disse assim, grosso nada. O senhor mandou eu fazer um voto, e eu fiz um voto. E 2 semanas depois que eu fiz o voto, eu estava curada. Jesus me sarou. E eu estou bem para a glória de Deus. Dá um toque assim no vizinho e diz para ele, faz um voto. Obrigado, minha irmã. Faz um voto. Você precisa estar disposto a entregar algo para Deus. É preciso se livrar de uma capa. É preciso deixar alguma coisa para trás. O problema é que a gente está querendo segurar os 2 pássaros voando com uma mão só. Se você confia em Deus, você não precisa de garantias humanas para fazer o que Deus manda fazer. Porque Deus nunca vai te deixar na mão. Porque Ele é cheio de fidelidade e de benignidade para a sua vida. Amém? Diga comigo, na minha vida, o comum vai se tornar extraordinário. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele, preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Diz para o outro irmão, celebre aquilo que funciona na sua vida. Diz aí para mais alguém assim, o que você está disposto a deixar para que o milagre aconteça? Me diz que você está entendendo o que eu estou pregando. 4º lugar, 4º segredo para que o comum se torne extraordinário. Isso aqui é forte e é chato. Quem quer milagre não tem medo de se expor. Quem quer milagre não tem medo de se expor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, que ele não vai te ouvir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se importou com o que os outros pensavam. Quem precisa do milagre sou eu. Então quem sabe o tamanho da minha necessidade sou eu. Para de pensar no que as outras pessoas acham acerca do seu milagre, porque a necessidade é sua, é individual.
E aí, se Moisés tivesse medo de se expor, ele não teria ferido as águas. Se Josué tivesse medo de se expor, não teria mandado os levitas mergulharem os pés, porque o rio Jordão iria se abrir. Se Davi ficasse com medo de se expor, não teria atirado a pedra. E você não vai saber se o gigante cai se você não jogar a pedra. Perca o medo de se expor para o milagre, comece a clamar, não se importe se alguém vai lhe criticar. Eu admiro muito as crianças, quando elas sentem fome e vontade de mamar, ela não está nem aí se a mãe está na igreja, se está no cinema, se está no teatro, se está no shopping, se está na creche. Se a pessoa que sentou do lado não gosta de choro de criança, ela abre o berreiro, eu quero leite. Crente na presença de Deus precisa parar de protocolo, porque diante de Deus não há protocolo. O que funciona é quebrantamento espiritual. Quando Davi percebeu, entrando em Jerusalém com a arca, em 2 Samuel 6, que ele ia dançando, vestido com as vestes reais, e quando o povo ia tocar nele, os seguranças chegavam, e não deixava o povo tocar nele, o que ele fez? Tirou as vestes reais. Onde há adoração, não pode haver protocolo na relação com Deus. Só quando você se derrama, só quando você se quebranta, só quando você descobre que Deus não presta atenção na sua dor, Deus presta atenção na sua adoração. Não é a sua dor que atrai a atenção de Deus. Se a dor atraísse a atenção de Deus, Deus moraria nos hospitais. O que atrai a atenção de Deus é a adoração, é a disposição de honrá-lo. E à medida que ele vai sendo honrado, ele vai se aproximando de quem o honra. Então você precisa estar disposto a se expor para que o milagre aconteça. Essa coisa é tão séria, irmão, que até a nossa adoração é cheia de formato. Quer ver um exemplo? A gente só consegue ficar em pé para dar glória a Deus quando todo mundo fica em pé para dar glória a Deus. A gente dá glória a Deus quando o vizinho deu glória a Deus. A gente não descobriu ainda que a adoração é individual e que essa palavra foi para mim. E se não foi para o meu vizinho, isso não é problema meu, ela foi para mim. E eu vou adorar a Deus pela palavra. Eu tomei um susto pregando na Colômbia. Porque na Colômbia a igreja tem um hábito que eu não conhecia. Enquanto eu estava pregando, de repente alguém levantava de lá e partia de lá para cá correndo e jogava dinheiro no púlpito, nos pés do pregador. E eu fiquei sem entender aquilo. E quando eu terminei de pregar, o púlpito estava cheio de pesos. Peso é a moeda da Colômbia, cheio de pesos. Eu já estava pregando em cima dos pesos. E depois eu perguntei ao pastor José Satírio, por que aquilo? Ele disse: o colombiano tem uma prática, quando você lança uma palavra profética, e ele aceita aquela palavra na vida dele, ele traz uma oferta no altar, dizendo a Deus um presente, porque eu recebo a palavra profética para a minha vida. Aí fui pregar no Canadá. No meio da pregação no Canadá, um irmão parte de lá para cá. Chegou no púlpito, ajoelhou no púlpito, deu uns murros assim, voltou e sentou. Eu disse: eu não estou entendendo é nada. E de vez em quando alguém levantava, vinha cá, dava um murro no púlpito, ajoelhava, ficava ali 3 minutos e a pregação continuava. Quando terminou o culto, eu perguntei ao pastor de Toronto o que significava aquilo. Ele diz: aqui no Canadá, quando a pessoa recebe a palavra profética, ela vem no púlpito e ajoelha dizendo: eu selo essa palavra diante do altar de Deus. Eu recebo a palavra diante do altar. Você precisa estar disposto a receber a palavra, se apossar dela e saber que aquilo que Deus falou vai acontecer na sua vida. Se Bartimeu tivesse se importado com o que os outros pensam, teria morrido cego. Diz aí para o teu vizinho: não morra cego.
Estou terminando. Quinto lugar. Quem quer que o comum se torne extraordinário na sua vida, faz assim. Meu Deus, me ajuda a colocar em prática isso aqui. Faça da oposição o seu combustível. Faça da oposição o seu combustível. Quando alguém disser assim, você não consegue, faça disso uma obstinação. Quando alguém lhe disser assim, você não é capaz, faça disso um desafio. Quando alguém disser assim, não vai dar certo, faça disso uma meta. Cala a boca, cego. Aí a Bíblia diz que quanto mais o reclamavam, mais alto ele gritava. Quanto mais o constrangiam, mais alto ele bradava. Tem muita gente que não sai do lugar, porque não aguenta ouvir a primeira crítica. Não aguenta ouvir a primeira crítica. Aí para. E não sai. Querido, eu já passei por cada uma. Deixa eu te contar umas duas. Eu fui pregar uma certa feita em Feira de Santana, no início do meu ministério. Quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja, antes de começar o culto, me chamou, eu estava sentado no primeiro banco. E daqui de cima, ele disse assim, é você que é Josué Brandão? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, pensei que era um homem, é um menino. Vai pregar aí embaixo, que menino não sobe nesse púlpito. E eu preguei 3 dias lá embaixo, porque ele não me deixou subir no púlpito. Estava no púlpito para pregar em outra igreja, essa é mais constrangedora, eu não vou dizer onde foi. E chegou um pregador renomado. E o pastor colocou o pregador renomado para pregar, porque ele não ia perder a oportunidade de ter aquele renome no púlpito e me ouvir. E até hoje ele não me explicou por quê. Eu não deixei a crítica, o desprezo, a oposição, a humilhação me bloquear. Eu continuei acreditando que Deus teria um tempo para a minha vida. Deus tem um tempo para a sua vida, e no tempo de Deus vai acontecer o que Ele planejou ao seu respeito. Estenda assim a mão comigo, por favor, e diga comigo, eu sei que Deus tem um tempo para a minha vida. Agora vira para o seu irmão e diz para ele, Deus tem um tempo para a sua vida. Deus tem um tempo para a sua vida. Aleluia. Vou te dar uma sugestão. Só tem um jeito de ficar bom para todo mundo. E ninguém quer. Morrer. O único jeito de você ficar bom para todo mundo é morrer. Que todo mundo chega no caixão e faz assim, era um homem de Deus. Ou Deus usava tanto. Mas era uma santa mulher de Deus, vivia te malhando quando você estava vivo. Agora que você morreu, está te elogiando. Então você decide, se você quiser todo mundo prostrado aos teus pés te elogiando, morre. Só que você não vai ouvir nenhum elogio. Enquanto você estiver vivo, tem alguém falando mal do teu cabelo, falando mal da tua unha, falando mal do teu carro, falando mal da tua casa, falando mal da tua pregação, falando mal do teu caráter, falando mal da tua moral. O que pesa não é o que falam, o que pesa é o que Jeová já declarou ao seu respeito. Recebe essa palavra para a sua vida. E eu já vou concluir. Se você quer que o comum se torne extraordinário, olha para mim. Enquanto a resposta não vier, não desista. Ore até que alguma coisa aconteça. Bartimeu não parou de clamar até que Jesus parou para ouvi-lo. Algumas respostas vêm logo após a sua oração, mas outras demoram um pouco mais.
Alguns milagres acontecem na mesma noite. É por isso que eu não concordo muito com aquelas palavras forçadas que os pregadores muitas vezes usam, que os cantores muitas vezes usam. Seu milagre vai acontecer hoje. Tem milagre que não dá para acontecer hoje. Tem milagre que não dá para acontecer hoje. Por quê? Porque depende de um desembargador assinar. Porque depende de um juiz ler o processo. Porque depende de um médico dizer assim, está curado, chegou o veredito. Então Deus libera a palavra do milagre hoje, libera. Mas as coisas seguem um ciclo natural. Nós precisamos entender isto. Agora, eu creio no Deus que é poderoso para trazer resposta para aquele que Ele clama pela fé e confia nele. Agora, dá uma sacudidela de leve no vizinho e diz para ele assim, não desista. Não desista. Aleluia. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Deixa eu dizer mais duas coisas e eu vou orar contigo. Último lugar, se você quer que o milagre na sua vida aconteça e que o comum se torne extraordinário, pare de se preocupar com a sua honra e deixa Deus organizar o momento que você será honrado. A gente se preocupa muito com a nossa honra, em ser honrado, em ser tratado com pompa, em ter carpete vermelho para a gente desfilar. Gente, para quem está na beira da estrada pedindo esmola, carpete vermelho não serve para nada. Você precisa da provisão de Deus. Cego, Bartimeu, tem ânimo. Levanta-te, o mestre te chama. Deixa Deus orquestrar a sua honra. Deixa eu contar dois testemunhos para vocês. Eu conheci um pastor norte-americano e ele disse que estava orando uma certa feita, porque a igreja dele em Seattle estava crescendo muito. Ele já era o pastor da maior igreja de Seattle. E outros pastores começaram a falar muito mal dele e a caluniarem dele. E começaram a surgir notícias ruins sobre ele. E ele foi orar um dia e falou, Deus, eu estou fazendo a tua obra com seriedade. E estão me esculhambando, estão me caluniando, estão me malhando, estão acabando comigo. E ele disse que enquanto ele orava, Deus perguntou para ele assim, Robert, qual é o nome que salva? E ele falou, o teu. E o Senhor lhe perguntou, e qual é o nome que cura? Ele disse, o teu. E qual é o nome que liberta? O teu. Aí o Senhor falou com ele, então esquece o teu nome, prega o meu nome que eu cuido do teu. Aleluia. Diz aí para o teu vizinho, Deus vai cuidar do teu nome. Deus vai cuidar do teu nome. Deus vai cuidar do teu nome. Eu estou profetizando para você que Deus vai cuidar do teu nome. E que Deus vai soprar o teu nome nas salas que Ele quer que o nome seja soprado. Deus soprou o nome de Davi no palácio de Saul, quando Deus quis que o nome de Davi chegasse no palácio de Saul. Entende isso? Entende isso? O nome de José não chegou a Faraó no dia que José pediu, chegou? José olha para o copeiro e diz, lembra-te de mim quando estiveres junto ao rei, e fala de mim, porque eu estou aqui como inocente. E o copeiro esqueceu de José por 2 anos. O nome de José chegou no ouvido de Faraó quando Deus quis que o nome de José chegasse. Quando Deus quiser levar teu nome para algum lugar, ninguém vai poder impedir o que Deus fará na sua vida. Tem festa que você vai ter que fazer sozinho, porque tem gente que não está disposto a festejar a sua vitória. Não se engane, tem gente que não está disposto a festejar a sua vitória. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu preguei esses dias lá na igreja sobre liberte-se da vítima que há em você.
E eu disse para os irmãos que é incrível como nós somos amantes da vítima. Você já parou para ler aquele dia que Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo? E a Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo sair. E só ficou Jairo, a mãe da menina e 3 apóstolos. Aquelas pessoas que saíram eram as carpideiras. O que era uma carpideira? Uma carpideira era uma profissional do choro. Ainda existe isso em algumas regiões. São profissionais, elas são pagas para chorar o luto de uma família. Você contrata uma quantidade de carpideiras e elas estão lá no luto fazendo lamento, choro, o berreiro, para que todos percebam que a família está sofrendo com a morte do querido. Quando Jesus chegou e disse: a menina não está morta, a menina dorme. As carpideiras viram seu salário ameaçado e começaram a dizer: você está doido, ela está morta. E começaram a rir de Jesus. Aí Jesus disse: sai todo mundo. Olha para mim, porque o que eu vou lhe dizer é forte. Não queira perto de você quem precisa da sua miséria para fazer a feira. Não queira perto de você quem precisa da sua miséria para fazer a feira. Só queira perto de você gente que consegue fazer festa quando você vence. Não queira amizade de alguém que fica triste quando o seu projeto dá certo. Isso não é amizade, isso é feitiçaria. Deus quer te dar vitória e você precisa rejeitar quem está torcendo contra você. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Tem gente que está perto de você, querido, não é porque quer ver você vencer. É porque quer tomar um pedaço da tua vitória assim que você recebê-la. É porque quer um pedaço do mérito assim que você vencer. De maneiras que você vai ter mais amigos na derrota do que na vitória. Porque difícil não é chorar com os que choram. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Estou feliz porque você venceu. É eu entender que a tua vitória é minha. É eu me alegrar como se a tua vitória fosse minha. Então, celebre o seu momento. Faça festa pelo que Deus faz na sua vida. E aprende. É uma coisa que eu aprendi, irmão. Tem projeto que não é para ser contado enquanto não for concretizado. Porque você conta o projeto e o urubu vai lá e rouba o sonho que Deus te deu. E tem vitória que tem gente que não está pronta para ouvir, tá? Então aquele teu amigão que você pensa que vai se alegrar com a tua vitória, vai fazer cara de quem comeu e não gostou. Então chega e conta para a igreja, porque a igreja vai celebrar. E se alguém fizer cara feia, não adianta uma cara feia no meio de 100 adoradores aplaudindo ao Senhor pela tua vitória. Eu não estou dizendo para você calar a boca quando vencer, faça festa! Mas faça festa no lugar certo e com as pessoas certas. E é isso que vai tornar o comum extraordinário. Vou orar contigo agora. E você vai dizer para Deus: eu quero que na minha vida as coisas se tornem extraordinárias. Eu quero que na minha vida o caminho se abra, a porta se abra, o milagre aconteça. Me ensina a seguir essas lições que foram pregadas aqui esta noite. Irmão, a vitória não é resultado de um passe de mágica. A vitória não é resultado de apenas palavras de fé. A vitória é resultado de atitudes de fé e de obediência. Ore agora comigo, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração pelo teu milagre. Nós te agradecemos de todo o coração pela tua provisão e pela tua benignidade
e pelo teu socorro e pelo teu desvelo. Mas agora pedimos, Senhor, que a tua palavra pregada gere vida em nós. Que a tua palavra pregada mude a nossa mentalidade, que a tua palavra pregada mude a nossa atitude interior, para então mudar a nossa atitude exterior, porque nós queremos que na nossa vida o comum se torne extraordinário. Queremos sair, Senhor, de um estado de mediocridade, de rotina, de amargura, de tristeza, de frieza, de cabisbaixo e de derrota, e entrar numa fase de vitória e de conquista para a nossa vida. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então nós queremos uma vida de milagres, ó Senhor, para que toda a terra saiba que o povo que conhece o seu Deus, em meio à crise, se tornará forte. Em nome de Jesus. Se não for pedir demais, estenda a mão em direção à pessoa que está do seu lado e ore por ele agora. Ore por ela. Ministre sobre esta pessoa dizendo: Deus, faz na vida do meu irmão e da minha irmã coisas extraordinárias acontecerem, coisas extraordinárias serem liberadas. Faz na vida do teu servo e da tua serva, Senhor, os milagres serem liberados de maneira que o teu nome seja engrandecido e o mundo reconheça que tu estás em nós e que nós estamos em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.